Certo. Então, gente, ó, na última aula, nós paramos, né, na aula de ontem, nós paramos aqui falando de alcenos, né? Como é que nós identificamos os grupos dos alcenos, né? Percebemos que existe o carbono sp2, né? O carbono sp2, o carbono sp3, a ligação dupla, certo? O CH2 e o CH3. Certinho? Então, nós temos aqui esses grupos principais que nós podemos identificar claramente, né, na ligação dupla. Ok? Então, ó, diferenciando aqui agora para os alcinos, né? Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, que alcino é esse? É o octino. Um octino e aqui é o 4-octino. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Ó, vou escrever aqui a estrutura do octino. O que é que nós temos no octino aqui? Nós temos CH3, temos aqui o CH3, temos o CH2, temos também o carbono sp ligado ao hidrogênio, temos o carbono sp3, certo? Temos o que mais aqui? A ligação tripla, certo? Então nós temos todos esses grupos aqui. Vamos analisar. Olha só. Temos aqui carbono sp3, ou sp, desculpe, sp, ó como é o pico do sp aqui, ó. Ligado à tripla com hidrogênio. Ele é bem nítido, em torno de 3.300. Temos o carbono sp3 em 2.900. Ligação tripla com carbono aqui em 2.100, mais ou menos, 2.120, 2.200. Temos aqui o CH2 e aqui, bem pequenininho, o CH3. Certo? Então, esses picos aqui são facilmente identificáveis. Agora, ó, fazendo um paralelo aqui. O de baixo tem tudo, com uma exceção. Olha só, ele não tem isso aqui, ó. Ele não tem carbono com hidrogênio ligado, ou seja, não tem um carbono sp ligado ao hidrogênio. Então, não temos como identificar ele, porque não é alcino em final de fórmula, ou seja, em final de cadeia, na extremidade. Então, não conseguimos identificar. Tanto que, observe, aqui é o 4-octino. Não encontramos aqui carbono sp, não identificamos a ligação tripla. Observe que essas duas deixam de existir, mas identificamos o carbono sp3, o carbono sp, o carro CH2, o CH3, identificamos tranquilamente. Certo? Então, ó, cadê esses dois aqui? Não existe por quê? Porque eles estão no meio da fórmula, então não são identificáveis pelo espectro. Aí, por isso que nós utilizamos mais de uma técnica para identificar substâncias orgânicas. Certo? A ligação dupla, tripla, se comporta desta forma frente ao espectro de infravermelho. Então, ó, beleza. E agora, as outras funções. Vamos analisar outras funções. Temos aqui, ó, a função oxigenada. Hidroxila, ligada a um álcool. Hidroxila de um ácido carboxílico. E NH. Todos se comportam semelhante. Na mesma região, 3.300, certo? Uma banda larga. A diferença do NH é que ela é uma banda larga com espigas. Olha só, banda larga não significa que ela é de intensidade elevada. A intensidade da banda depende do tamanho dela, certo? Os equipamentos, eles inclusive calculam esse tamanho, certo? Nas mesmas condições. Observe aqui, ó, álcool, ácido e amina. Vamos ver a diferença entre eles. Primeiro, do álcool, olha só, em 3.300 nós vamos identificar logo aqui, ó. Essa banda larga e comprida, intensa, é da hidroxila alcoólica, fenólica e assim vai.
Todas as hidroxilas que não são ácidas estão aqui dentro, ó. Então, observe que é muito fácil identificar. Teve essa banda, já identificamos logo como hidroxila. Seja ela de um álcool, de um fenol ou algo semelhante. Vem aqui, outro ponto. Ó, 2.900, quem é? Carbono sp3. O que temos mais aqui? Ó, que importante aqui, ó, em torno de 1.000, entre 800 e 1.000 aqui, ó, essa região tem esse pico com essa banda, ó, com esses pontos importantes aqui, ó, que é a ligação CO. Só que essa ligação CO nós identificamos também em ácidos carboxílicos, em álcoois, em fenóis, em éteres, em vários compostos que têm a ligação carbono-oxigênio, ligação simples. Aqui eu tenho CH2 e aqui o CH3. Pronto, fechou. Tudo bem aí? Tranquilo, gente? Vocês estão me ouvindo ou eu tô sozinho mesmo? Tranquilo, Pro. Bom dia. Bom dia, bom dia. Ó, finalmente ouvindo a voz do povo. Tá vendo aí? O povo tá aqui, olha, observando. Dormindo. Olha só pra isso. Ai, ai, viu? Então, ó, identificamos aqui os álcools, certo? Agora as aminas. Observe como é que as aminas se comportam. Primeiro, nós podemos identificar aminas primárias e secundárias, diferenciar uma da outra. Mas na terciária, nós não identificamos a presença das espigas. Por quê? Porque ela é semelhante a uma estrutura simétrica. Então, isso dificulta o processo de visualização. Mas vamos lá, ó. Primária, NH2, o grupo NH2, ele vai aparecer duas espigas. O grupo NH vai aparecer apenas uma espiga. E o N, quando está ligado a 3 carbonos, ele não vai aparecer nada. Vamos lá, vamos identificar os grupos, né? Temos aqui, ó, a espiga do NH rapidamente, ó, identificada, certo? E esse grupo aqui, ó, tem a ver com o NH ligado lá, a ligação carbono-nitrogênio. Aqui eu tenho CH2 e aqui eu tenho CH3, certo? Novamente aqui o carbono sp3 e assim nós identificamos. Observe que aqui o NH é uma espiga só. Então, se é uma espiga só, ela é secundária. Tanto que tá aqui, ó, NH. Certo? Tudo bem aí? Então vamos lá, né? Próximo. Tudo bem. Opa. Não é o meu, não. Vamos lá, gente. Então aqui nós já vimos como é que funcionam os aminos, o grupo amino nitrogênio. Agora, para identificar os ácidos carboxílicos, primeiro nós temos que pensar o seguinte: o ácido carboxílico ele tem isso, ó, C-O. C-O, que é a carbonila, é um pico extremamente nítido no meio do gráfico, no meio do espectro, em torno de 1.700. Esse é o segredo, ó. A carbonila, nós encontramos ela em aldeído, em cetona, em ácido carboxílicos, em anidrido, né? Que é o anidrido tá aqui, ó. Anidrido. Encontramos também em amida, certo? E em cloreto de acila. Ou aleto de acila de modo geral. Todos esses grupos funcionais existe a presença da carbonila. Então, ó, vamos diferenciar cada um delas. Ó, o aldeído, ele tem dois picos que diferencia do aldeído. O ácido carboxílico tem o pico da carbonila e tem uma banda larga em torno de 2.900 a 3.000 e pouco. Deixa eu só apagar aqui. Então, ó, é bem nítido, ó, uma banda bem larga que vai de 3.500 a 2.500. Já a acetona é quando a gente elimina tudo. Não tem nenhum nem outro, só sobra isso, então é a acetona. Certo? Vamos ver agora cada um deles. Observe.
eu tenho aqui o heptanona. Ó, 2 heptanona. Carbonila. Não, antes de ir para. Vamos para o ácido carboxílico, que ele é mais nítido. Ó, o ácido carboxílico, o que nós vamos identificar logo? A presença da carbonila, em torno de 1.700. A banda larga, correspondente à hidroxila do ácido carboxílico, certo? Temos aqui em torno de 1.200, temos o pico correspondente a 1.000 a 1.000 e pouco. Aqui, ó, essa banda, aqui, na verdade, é essa aqui, ó. CO, certo? E aqui em torno de 1.400 temos aqui o CH3 e aqui pequenininho o C, assim mais ou menos aqui, ó. O CH2, desculpe, aqui o CH3. Bem pequenininho aqui, ó. Certo? Esse pequenininho aqui. Então aqui é bem nítido o grupo carboxílico, certo? Agora, quando a gente analisa o aldeído, existe uma deformação angular dessa ligação que é fácil de detectar aqui, ó, em torno de 2.200, 2.700 e 2.800, são dois picos, tá vendo? E a presença da carbonila. Teve a presença da carbonila e esses dois picos, a gente já identifica logo como aldeído. Aqui é o carbono sp3, normal, CH2, CH3. Pequenininho aqui, assim, ó. Certo? Então, é sobreposto aqui. Aí vem, e a carbonila de acetona? Nós não identificamos nem o CO, nem a banda larga, nem os dois picos aqui. Sobrou só o pico da carbonila. Então, a gente identifica como cetona. Beleza? Aí tem o CH3 e o CH2 aqui, ó. Certo? Esse CH2 está sobreposto aqui também. Então, é bem fácil de identificar esses grupos. Ok? O ácido carboxílico é o mais legal. Algumas ligações, né, que não estão cá na região de 3.000, que é o CN, C-dupla-N, C-tripla-N, C-tripla-C, são tudo próximos. Esse daqui, CN, em torno de 1.200, 1.600 do C-dupla-N, 2.200, um pouquinho maior de 2.200, C-tripla-N, e um pouquinho menor que 2.200, que é o C-tripla-C. Tem como identificar e separar cada um deles, certo? Observe, C-tripla-N, aqui é uma nitrila, um grupamento de nitrila. Observe que aqui, ó, 2.000, 2.100, 2.200, um pico bem semelhante aqui. Só que se ele aparece aqui e não aparece aqui, dá para perceber que é uma nitrila, porque o grupamento C-tripla-C, se ele aparece aqui, ele deveria aparecer aqui também. Certo? Então aqui, ó, temos um mapa das ligações C-dupla-C, ou CC, CO e CN. Em torno de 1.200 é o CN, em torno de 1.000 é o CO, e em torno de 800 a 600 é o CC. Só que o CC é tão pequeno que a gente não consegue geralmente identificar, certo? A não ser que tenha algum tipo de deformação específico para alguns grupos. Então, C-dupla-C, C-dupla-O, C-dupla-N. Ondas eletromagnéticas. Aqui, olha só. Aqui as ondas se chocam com as moléculas e emitem um sinal e o aparelho identifica os espectros, ou seja, o sinal do efeito dessas ondas, certo? Que é a onda eletromagnética de infravermelho. Aí vem, certo? Os grupos, né, da ligação dupla, como eu falei com vocês, ela sofre uma pequena variação de acordo com o grupo que está ligado. Olha só, C dupla O com C dupla C, quando existe um alceno e uma dupla O, eles ficam ali, ó, ela baixa um pouquinho de 1.700, vai para 1.680. Quando tem C dupla O de uma amida, ela vai um pouquinho menor, ela fica menor que 1.680. Quando é C dupla O de éster, ela já é maior do que 1.700. E grupos carbonílicos em anéis pequenos, menos de 5 carbonos, absorvem frequências superiores, ou seja, um pouco maior também de 1.700. Ok? Isso aí é a variação do próprio C dupla O.
Então, o que é que nós devemos examinar no gráfico, né? Como é que nós devemos analisar o gráfico? Vamos analisar aqui. Primeiramente, a gente já olha logo aqui, ó, a carbonila. No meio do gráfico, em torno de 1.200, né? Então, aqui tem 200, 400, 600, 800, 2.000. Então, observe que aqui é 1.600. Aqui é 1.800. 1.700 está aqui no meio. Se aqui é um pouco maior que 1.700, aí a gente já sabe que está absorvendo superiores. Pode ser um éster, pode ser um ácido carboxílico ali também. Então já sabemos que aqui não é o quê? Não é um alceno, por exemplo, que absorve em radiações um pouco menores, que é o caso aqui, ó, dupla C com dupla O, de uma amida, e aí vem o quê? Pode ser um éster, pode ser um ácido, ou alguns anéis de número pequeno de carbono. E aqui nós temos o carbono sp3, ok? Aqui 1.100, 1.200, certo? 1.400. 1.400 é C dupla, CH2. E aqui em torno de 1.400, um pouquinho menor, nós temos o CH3, certo? Isso mostra que o CH2 aqui é baixo, a quantidade dele. Isso aqui está mais para aqui não dá para identificar, mais ou menos, porque faltam algumas coisinhas. Mas aqui, se não me engano, está muito próximo pela ideia, ó, com uma espiga aqui aparecendo, parece mais uma amida, mas não mostrou aqui exatamente. Ah, não, tem aqui, ó, pronto. Butanona. Na verdade, ó, semelhante, mas mesmo essa espiga aqui mostra que esse daqui, ó, não tem muito utilidade, aqui é pequenininho demais. Mas aqui é uma cetona. Que aí, ó, não aparece o do aldeído, não aparece aquela banda larga do ácido carboxílico, e aí vem. E por que que o CH3 é grande, ó? Metil, tem ramificação. Quando o CH3 realmente é elevado, é porque tem ramificação. Características das absorções, né? Quando uma absorção intensa e estreita aparece no 1.700, é característico da, ó, carbonila, né? Como a gente já falou. Então é bem específico. A carbonila é em torno de 1.700 e a dupla C também é muito próxima. Só que a da carbonila é mais nítida. Então uma sobrepõe a outra em alguns aspectos. Olha só. Aqui é para a gente diferenciar C dupla C da C dupla O. C dupla O, 1.700, tá aqui, ó. Ela é bem nítida e intensa. Ó, intensa. E a C dupla C, ela é visível, mas não é tão intensa. Certo? Então é fácil identificar, ela sempre vai estar do lado. Aqui, ó. É, a semelhança entre NOH e N tá aqui, ó, em torno de 3.000, como a gente já viu, né? Sobrepõe também. Como é que a gente identifica? Vamos ver aqui. Olha só, tá vendo? Quando tiver um hidroxila e se aparecer uma amina também, vai sobrepor. É muito difícil identificar que existe os dois. Ó a banda da hidroxila e olha a banda da amina. Então há sobreposição. Então é difícil identificar quando há os dois ao mesmo tempo. Então, mais de uma função. Ok? Então aqui tem a tabela, né? Com todas as ligações, direitinho, identificando cada uma das absorvâncias e o que corresponde a cada um. Vamos lá. CH, em torno de 2.900. Nós temos alcanos, né? E todos os outros compostos orgânicos que tem a CH, carbono sp3. Esse daqui, ó, alquenos saturados ou aromáticos. Então, nós identificamos essa ligação também em aromáticos. Tripla C, somente em alquenos terminais. CO, essa deformação angular, CH, dupla O, é de aldeídos. Então, aldeídos. OH, nós temos OH de álcoois, né, fenóis, ligações, fazendo ligações de hidrogênio, certo? E o que que acontece? Quando essas hidroxilas estão fazendo ligação de hidrogênio, há uma mudança um pouquinho na sua absorvância, vai de 2.500 a 3.000, certo? Quando elas estão livres, ela atinge 3.600. Isso é interessante, certo?
é o caso dos ácidos carboxílicos, por isso que ela fica com aquela banda larga. O NH, nós identificamos ele para aminas primárias, secundárias. E as terciárias não são identificáveis, certo? Em alguns casos, a gente também identifica o NH para amidas, que é muito semelhante às aminas secundárias, certo? Mas aí vem a presença da carbonila junto. C-O, carbonila, ó. Carbonila, 1, 2, 3, 4, 5, vários grupos. Em torno de, acima, ó, em torno de 1.800, já um pouco bem mais elevado. Anidridos. Já mais próximo de 1.700, menor. Aleto de acila. Observe. Carbonila de ésteres, em torno de 1.750. Carbonila de aldeídos, vai ó, em 1.740 a 1.680. Cetonas, 1.725 a 1.660. Já diminui um pouquinho, pode aparecer ali, ó, nessa região. Ácidos carboxílicos, ó, até 1.720. Amidas, já ó, bem menor, nem chega em 1.700, é bem menor que 1.700. E C, nós temos o quê? A ligação de principalmente de aromáticos, em torno de 1.600, certo? C-N também nós encontramos aqui, ó, C-N nós temos, são as iminas, nós encontramos também, é um pouco difícil de identificar, certo? Aqui, ó, de assimilar em relação a um com o outro. E NO, nós encontramos nos grupamentos nitros, duas bandas de absorvância, uma em torno de 1.500, outra em torno de 1.300. Nós vamos mostrar cada um deles. C-C, o que acontece? Nós temos alcinos. Se não for terminal, não identificamos. C-N também são as nitrilas que nós identificamos muito próximo das nitrilas, ou das alcinos, só que não tem dois picos. É um somente 2.200 e não tem aquele pico de 3.300. Certo? Então, dificuldade de assimilar entre os dois, ó, é muito parecido, certo? Nós não conseguimos identificar facilmente a ligação C-cloro. Precisamos de um instrumento mais avançado. O mesmo serve para alguns aletos, porque é difícil identificar, porque eles estão lá embaixo, lá perto de 400. Aqui as regiões, né? A deformação angular das ligações com nitrogênio. Observe aqui, ó, deformação angular com oxigênio, carbono-oxigênio. Ligação dupla do aromático, C-O, e aqui as outras deformações que a gente já identificou, certo? Vamos lá, então aqui agora, ó, aplicando esse conhecimento. Gente, olha só o gráfico, né? Ai, olha assim, esse gráfico aqui, o que é que nós temos? Olha só. Primeiramente, quando você olha aqui, o que é que vocês enxergam? Agora eu vou precisar mais da participação de vocês. Vamos lá. O que é que vocês enxergam aqui olhando esse gráfico? Porque agora a gente vai aplicar o conhecimento. Gente. E aí, o que é que vocês enxergam? As ondas, né? As ondas? As ondas. O que significa esse gráfico aqui? Ele tá vazio, também não. Não tem nenhuma identificação do que significa cada coisa. Aqui, ó. Primeiramente, o que a gente vai olhar? Temos aqui a intensidade de absorvância. E aqui a região que é absorvida. Certo? Certo. Então, intensidade, se é muito ou pouco. Região que é absorvido. Que aqui corresponde ao comprimento de onda, de qual onda está sendo absorvida. E aqui é a expressão ou até onde vai essa absorvância. Cada grupo vai absorver de uma maneira diferente. Por isso que nós formamos gráficos tão diferentes um do outro, né? Tão estranho, parecendo um coração batendo. Vamos lá. Quando a gente analisa os grupos funcionais envolvidos, vamos pegar aqui, ó. A hidroxila, ela tem uma intensidade,
elevada e absorve na região que parte de 3.000, aqui 100 mais ou menos, até 4.000. 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3.600, está aqui. Ó, 3.600. Então, a região de absorvância da hidroxila é aqui. Então, as ondas que ela absorve está nessa região aqui. Forma justamente uma banda larga e intensa. Isso corresponde a uma hidroxila. Essa hidroxila... pode falar. Né, Fábio? Oi? Cada um tem sua intensidade, né? Sua intensidade, sua forma, seu formato. Cada uma molécula dela. Cada grupo funcional. Cada grupo funcional. Cada ligação presente na molécula tem a sua apresentação. Aqui, o carbono sp3, que é o CH ligado a um carbono saturado, ele vai absorver aqui, ó, na região de 3.000, desculpe, a 2.800 mais ou menos, que é esse pico aqui, tá vendo? Isso aqui corresponde ao carbono sp3. Já identifiquei uma hidroxila e que tem carbono sp3. Então, essa molécula aqui, ela tem carbono sp3, carbono ligado a hidrogênio sp3 e tem uma hidroxila. Certo? Se tem uma hidroxila, tem CO, carbono ligado a oxigênio. E a gente identifica aqui, ó. Isso aqui significa o quê? Carbono ligado a oxigênio. Certo? O que mais tem aqui? Se tem carbono sp3, geralmente tem CH2 e CH3, que é o terminal da molécula. Aí identificamos aqui, ó. CH2 e CH3. O que mais que nós podemos identificar aí? Mais nada. Então, ó, deixa eu apagar aqui e voltar novamente. O que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter carbono sp3, corresponde aqui. Aqui a hidroxila. Aqui o CH2. Aqui o CH3. E aqui o CO. Certo? É o que nós podemos identificar aí. Entenderam? Então, nessa molécula, o que é que eu posso dizer mais dela? Mais nada. Eu não posso dizer quantos carbonos ela tem. Eu não posso dizer outras estruturas que ela tem aí, porque não tem nada mostrando no gráfico para mim. Só consigo identificar que nessa molécula tem CH3, CH2, CO e carbono sp3 e a ligação dupla, a ligação com o oxigênio. Tudo bem? Tudo. Próximo, esse daqui agora. O que é que nós temos aqui? O que é que vocês podem identificar aqui? Ó, carbono sp3. Essa banda aqui, possivelmente, tá meio ali, confusa ali, mas parece uma espiga. Aqui parece a ligação com o nitrogênio. E aqui, CH3. E aqui pequenininho, aqui mais ou menos aqui o CH2. E esse daqui tá mais para CN. Certo? Então, possivelmente aqui pode ser uma amina. E, pelo jeito, uma amina secundária. Certo? Então, vamos lá. Então, ó, nós vamos identificar, né, primeiramente, esses grupos que são mais fáceis de observar no gráfico, né? São facilmente identificáveis, esses grupos aqui. Primeiramente, quais são as estratégias que nós vamos ter para identificar o gráfico? Uma delas, a mais importante, tem ou não tem carbonila? O grupo carbonílico, ele é facilmente identificado. Então, você já olha logo. Tem carbonila? Tem. Não tem, segue outro caminho. Então, se carbonila está presente, a gente vai seguir, ó, o item 3 direto. Então, ó, primeiro item, verificar se tem carbonila ou não. Ok. Segundo, se tiver carbonila, a gente vai seguir aqui, ó, as possibilidades. Pode ser ácido carboxílico, amida, éster, aldeído,
cetonas. Pode ser um anidrido ainda ou aleto de acila, certo? Se não tiver, ó, se não tiver, aí vem, a gente já salta logo. Se não tiver carbonila, a gente já pode ser o quê? Pode ser um álcool, fenol, amina, éter, e assim vai. Ok? Então, primeiro passo, tem carbonila? Não. Tem carbonila? Tem. Então a gente vai identificar isso. Porque se tiver carbonila, a gente já vai logo para os que caracterizam a carbonila. Se não tem, a gente já pula para os demais. Então, ó, aldeído, aí vem ácidos, o que, é que a gente identifica? Aquela banda larga, amidas, a presença de uma espiga e a presença da ligação NH, certo? E o pico duplo, que é em torno de 3.400, né? Duas metais equivalentes e tal. E o éster, a gente vai identificar CO, que é em torno de 1.000, 1.100. O aldeído, aquelas dois picos em torno de 2.800. Cetona não aparece nada, certo? Se for fenol, mesma coisa. E assim vai. Então vamos aplicar essas informações. Vamos lá. Olhando aqui. O que, é que nós temos aqui? Ó? Olha só. Identificamos aqui o carbono sp3, logo em 2.900. Aqui identificamos o CH2 e aqui o CH3. O que, é que tem mais aí? Mais nada. Se não temos mais nada, então só posso dizer que isso aqui é um hidrocarboneto. Um hidrocarboneto e posso dizer aqui mais, ó, saturado. Que é o aqui, ó, saturado. Por quê? Não tem ligação dupla, não tem o carbono sp2 ou sp3, sp. Então, acabou. Só tem carbono e hidrogênio aí. Então não consigo identificar mais nada além disso. Certo? Aqui. Então, ó, carbono sp3, CH2, CH3. Aqui, o que é que nós temos? Novamente, ó, já começa a aparecer aqui em torno de 1.000, somente, ó, olha só, somente CH2. Cadê o CH3 aqui, que a gente não identifica? Ó, não tem. Temos aqui, ó, sp3. Um pico de deformação fora do plano aqui, ó. Esses picos aqui geralmente correspondem a cadeias cíclicas. Tá aqui, ó. Tá aqui. Não tem. Então o que, é que a gente tem? Só essas informações. Então aqui vai ser o quê? Pode ser um cicloalcano ou um alceno. Como não tem a ligação dupla e nem aqui o SH2, o sp2, que na verdade é aqui assim, não tem. Então a gente identifica somente como um ciclano. Tá vendo? Ó? Sem CH3, sem C dupla de C, ciclohexano. Aqui, o que, que nós temos? Ó, observa que já aparece sp2. Aqui, sp3. Aqui, C dupla C. Aqui, nós temos o quê? CH2. Certo? E aqui, CH3. Tudo bem aí? Então vamos lá, ó. CH2, sp3, sp2, ciclohexeno. Aqui não mostrou, mas tem esses dois aqui. Certo? Agora aqui, e aqui, o que é que nós temos? Que já muda um pouquinho. Ó, o que é aqui? Novamente, sp2. Ó, vamos lá. C dupla C, sp2, CH2, ciclohexeno. Observe que não identificamos aqui o CH3. Então, além de ser uma cadeia com sp2, ainda tem a cadeia cíclica. Ó, os picos aqui. Geralmente, quando esses picos aparecem, quando é a cadeia fechada, como eu falei com vocês. Os picos fora do plano. Agora, ó, aqui, SP, C tripla C, CH2, CH3. E aqui é uma deformação angular fora do plano aqui. Certo? Octino.
Tranquilo? Aqui também é um octino, só que na ligação... não, octino não, desculpa. Aqui é outra coisa. Isso aqui era. Não tem SP3, não aparece o SP, que na verdade é octino, também não aparece CH2, CH3. Observe, gente, que aqui, ó, como eu falei com vocês, quando tem no meio da fórmula, não aparece os picos característicos. Ó, pico fora do plano, não aparece, não aparece, não aparece. Porque está no meio da fórmula. Aqui, o que é que nós temos aqui agora? Ó, o carbono sp3. Tá bem pequeno, tá vendo? O que é que nós vamos ter aqui? sp2, pequenininho. sp3, pequenininho. Aqui, aí vem um detalhe. Os aromáticos apresentam chamados overtones. O que são os overtones? São esses picos pequenos aqui em torno que variam de 1.800 mais ou menos a 2.000, 2.000 a 2.000 mais ou menos. São esses pequenos picos que caracterizam o aromático, certo? E aqui vai dizer qual tipo de substituição. Se ele é monossubstituído, disubstituído, trissubstituído e assim vai. Aí vem, ó, monossubstituído nos overtones, pico fora do plano, monossubstituído, que são dois, tá vendo, ó? Esse aqui vai em torno de 800 a 900, fica aqui, ele fica nessa região aqui, certo? Aqui é o C dupla C. Só que o C dupla C aqui, ela aparece com mais de um pico, porque é um conjunto de picos, porque ele é aromático. Então ele sempre vai aparecer desta forma aqui, ó, certo? Ó, 1.500 esse pico e 1.600 continua tendo, que é o CH2, C dupla C, certo? Então aqui nós identificamos o mono substituído. Aqui é o tolueno, certo? Aqui agora, ó, novamente, ó, 1.500 C dupla C. Overtones, pico fora do plano. Aqui temos o SP3. Então aqui nós temos outro aromático. E aqui é o SP3. Então Aromático, né? Aromático também. Ó, SP2, SP3, ortossubstituído já muda, tá vendo? O ortossubstituído são dois picos grandes e dois picos pequenos. E aqui aparece um pico intenso, sozinho, tá vendo? É o orto de etilbenzeno. Certo? Aqui, ó, CH3 aparece aqui, tá vendo? Aqui novamente, aromático de novo. Ó, pico correspondente. Conjunto aqui correspondente a fora do plano. C dupla C. Aromático 1600. SP3 e aqui SP2. Certo? O que é que nós temos aí? Olha só. Meta substituído. São quantos picos? 1, 2, 3. Diferente, ó. Vamos diferenciar um do outro. Vamos lá, vou voltar. Mono substituído, aparece dois picos, um bem intenso, um do lado do outro. Orto substituído, aparece um pico intenso sozinho. SP2. Substituído. E o outro aqui, que é o meta substituído, aparece três picos. Observe. Esse conjunto é diferente. Então, dá para a gente diferenciar o que é o meta substituído do orto e agora do para. Olha o para. O para aparece um pico sozinho aqui com outro do lado. E aqui sozinho também já é ó, 500, 600, 700, em torno de 800 aqui sozinho. SP2, SP3, C dupla C, aromático. Diferencia, ó. Para substituído, para substituído. Então é possível identificar tranquilamente esses se é mono substituído de e ainda se a posição é orto, meta ou para. Aqui agora, o que é que nós temos? Primeiramente, a gente já olha logo. O que é que nós temos aqui? Tem carbonila? Tem ou não? Não, não tem. Não tem carbonila porque é em torno de 1.700. 1.700 está aqui, ó, tá vazio. Não tem carbonila, beleza. Então agora vamos lá. Tem hidroxila? Tem aqui, ó. Ó a banda bem nítida. Carbono sp3? Tem, tá aqui.
Aqui em torno de 1.600, mais ou menos. O que é que a gente pode identificar aí? Aqui, 1.000 e pouco tem CO, certo? Então aqui, o que é que nós temos? Nada mais, nada menos do que um álcool. Então, ó, aqui é o CH2, aqui é o CH3. Então só pode ser um álcool. Etanol. Aqui agora, novamente, tem a carbonila, 1.700, não tem nada, certo? Tem a hidroxila, tem hidroxila. Então aqui vai ser o quê? Aí vem, ó, parecido com se tem aromático. Então, ó, 1.600, C dupla C. Tem aqui em torno de 3.000, ó, o carbono CSP2, tá aqui, ó, bem nítidozinho. P2 Então, o que é que a gente pode ter aqui? Um aromático. E ele é o que? Para substituído, porque só tem um pico. Em torno de 800, olha ele nítido aqui. Vai ter CO, não é isso? CO aqui, ó, região de CO, e aqui o aromático. O CO, tá vendo? É o paracresol. Ele é para substituído, um pico só, tá vendo, ó? Esse daqui, novamente, ó, 1.500, mas não é aromático, porque eu não tenho 1.600 aqui, ó. E não tenho carbono SP2 aqui também. Então, aqui, SP3, aqui, CO, certo? CO. Não tem carbonila, tá vendo? Não tem carbonila. Então, o que é que a gente tem aqui? Possivelmente vai ser um éter. Menor, dibutil éter. Aqui agora, ó, já mudou. Opa, o que é que apareceu? Tem carbonila? Tem carbonila. Se tem carbonila, pode ser o quê? Pode ser o quê se tem carbonila? Pode ser um ácido carboxílico. Pode ser uma cetona. Certo? Pode ser. Deixa eu apagar a ponteira, não vai caber tudo. Pode ser ó, vou botar assim, um ácido. Cetona. Aldeído. Amida. Éster. E assim vai. Então, pode ser um anidrido, pode ser uma cloreto de acila. Então, qual desses vai ser? Primeiro, ácido. Tem que ter uma banda larga aqui, cobre tudo. Não tem, então não é ácido, a gente descarta. Cetona é quando a gente elimina tudo. Aldeído, tem que ter dois picos aqui, ó, em torno de 2.800. Ele não apareceu muito aqui, não. Certo? Uma amida. Amida tem que ter CN, tem que ter uma banda semelhante aqui, aqui, né? Pode ser a amida, ou pode ser ainda o essa, né? Que é mais parecido. Aí você olha também, a carbonila, ela tá acima de 1.700 um pouco, certo? Olha só, como CN e CO são muito parecidos, tá vendo aqui, ó? Então, está sobrepondo. Então, aqui possivelmente, eu acredito que seja um éster. Por quê? O que é que acontece? Tem a carbonila, tem sp3, tem o CO, tem o CH3, CH2. Então, aqui possivelmente vai ser um éster. Então, nós descartamos aldeído. Aqui a amida ficou ali na dúvida, mas não tanto, porque o que acontece? A amida é um pouco menor que 1.700. Ela fica aqui, ó. A carbonila. Então, não é amida. A gente descarta também. Então, sobrou cetona e éster. Como tem o CO aqui, então vai ser um éster. Certo? Ó. Na verdade, aqui, ó. Olha só. Esse gráfico aqui, gente, botou como nonal. Mas tá vendo que aqui tem uma coisa errada, ó? São dois picos. Ele só mostrou um. Então, esse gráfico tá mal organizado. Entenderam aqui? Que, ó, não apareceu os dois picos. Aí fica difícil de identificar. Porque, ó, o que acontece? No aldeído, tem que ter dois picos aqui bem nítidos. Se não tiver nítido, não dá para identificar. Não Então, tá aqui, mostrando. certo? Deixa eu apagar tudo aqui.
Não tá mostrando o pico, né? Não tá mostrando. Mas aqui, ó, por isso que eu falei, ó, se não aparece, não tem como você dizer que é. Mas aqui ele só mostrou um, então é difícil você identificar. Certo? Mas deveria ter dois. Então aqui o gráfico foi mal feito, assim, foi mal apresentado. Mas aqui ele chama de nonal, é um aldeído. Mas, como eu falei com vocês, ó, é difícil de identificar. Isso daqui aparece tanto na amida quanto no éster também. Então, realmente, esse daqui não ficou tão claro, porque faltou um outro picozinho aqui, ó. Que ele aparece, dois claramente. Aqui agora, carbonila, carbono sp3, certo? O que mais tem aqui? Tem muita coisa para identificar, não. CH2, CH3. Então, possivelmente aqui é uma acetona. É não? Uma acetona. Então, quando a acetona, ela fica muito vazia, quase nada. Esse daqui é nítido. Que banda é essa aqui? Que é de um ácido. Não precisa nem dizer que tem carbonila. Você olhou aqui, teve essa banda, vai ter 1.700 aqui, que é do ácido carboxílico. Não precisa nem fazer mais nada. E aí a gente já sabe logo que é de um ácido carboxílico. Certo? Então a gente tem aqui o carbono sp3, correspondente à ligação OH do ácido. Observe que a deformação, quando é ácido, da OH, ele ainda aparece aqui em torno menor que 1000, tá vendo? Essa banda aqui é importante. C dupla O e a ligação CO, tá vendo? Essa ligação CO tá aqui, ó, já é um pouco mais intensa, em torno de 1200. Aqui, o que nós temos? Carbonila. O que nós temos mais aqui? Carbono sp3, CO, novamente, 1200 também, ó. E aqui é o etil butirato. Observe que isso daqui é um éster. Certo? Ó, tá vendo como eu falei com vocês? Ó, o éster aparece um picozinho aqui, tem o CO, mas esse daqui, ó, tá vendo? Ó, dá para confundir com o aldeído se ele não vier nítido, com os dois picos. E lá em cima não é aromático, não, né? Não é aromático porque deveria ter os overtones aqui e deveria ter o C dupla C aqui, ó. Não tem. Eu falo na direita. Não tem. Mas aromático é aqui, ó. A gente olha o aromático aqui. Eu vi a imagem parecida com... Entendeu? Agora aqui, o que nós temos? Ó, carbonila. Observe que a carbonila é um pouco menor que 1700. Então a gente já identifica logo. Tem o nitrogênio, então é uma amida. Certo? Ó, uma banda da amida. Tem aqui a deformação da anfora do plano. E aqui nós temos o quê? CH2, CH3 e é uma amida. Ó, tranquilamente. CH2 e CH3 aqui, ó. E aqui a ligação CN. Só observe que a ligação CN, gente, ó. Diferente da ligação CO, ela já é bem maior que 1000, tá vendo? Ó? Quando aparece na amida. Quando aparece na amida. Que ela deveria ser em torno aqui, ó. Em torno de 1000, 1200. Mas ela aparece em torno de 1400 porque é uma amida. Certo? Aqui. Carbono sp3. Observe, duas espigas. Não tem carbonila. Então aqui possivelmente é uma amina. Que tipo de amina? Amina primária. Então aí você vai ter aqui, ó. O que mais? O que nós temos mais aí? CH2, CH3, NH2, ó, NH2, CN. Tá vendo que o CN em uma amina é em torno de 1000? Olha lá, ó. Certo? E aqui a deformação fora do plano do NH. Que ele aparece tanto na amina quanto na amida. Observe cá, ó. Na amina também, ó. Em torno de 600, 700. Já aqui em torno de 800, tá vendo? Essa deformação fora do plano. Filamina, amina primária. Agora, o que é que nós temos aqui? Novamente, ó. Carbono, sp3, C tripla N, não aparece aqui, tá vendo? Ó? Quando não aparece, a gente já sabe que é uma nitrila. Aí tem, novamente, CH2, CH3, e aqui a deformaçãozinha. Tá vendo que ela não fica muito nítida? CN não tem deformação fora do plano. Certo? Então, aqui são os exemplos que nós temos para identificar os espectros. Se você olhar aqui, ó.
Como nós identificaríamos isso aqui? O que é que nós temos? Aromático, aromático, aromático e não aromático. Para diferenciar esses quatro, como é que a gente faria logo? Primeira coisa que a gente observaria. O aromático, se é aromático, ele vai ter um pico em torno de 1.600, que é um pico duplo, e que ele vai até 1.500. 1.500, certo? Aromático. Se for ligação dupla, só tem em 1.600. 1.600 que é uma ligação dupla isolada, 1.640. Primeiro ponto, certo? Olhando todos aqui, aqui não tem carbonila, não tem carbonila e não tem carbonila, certo? Aqui tem. Então observe que a primeira coisa que a gente diferencia entre os quatro é a carbonila, certo? Então, se nós formos analisar os gráficos, primeira coisa, a carbonila. Quando eu identificar a carbonila, eu já vou dizer que é um desses aqui, que é esse aqui. Vamos ver se é carbonila. Qual desses tem carbonila? Esse aqui. Bem nítido, ó. Sozinho é o único que aparece a carbonila. Então, esse é o correspondente à substância. Substância é essa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é o 5. No caso, na verdade, é o 2. É o 1, 2, 3, 4, 5, 6. X, X, né? 5 em 2 ona. Então, sim, é X, que são 6 carbonos. 5 em 2 ona. É uma cetona. Então, ó, uma cetona que tem a carbonila, certo? A carbonila, carbono sp3. Aí aqui vem CH2, CH3. E assim vai. Uma pequena deformaçãozinha fora do plano, mas pouco identificável. E a ligação dupla em torno de 1.600 aqui, 1.640. Pronto, já identifiquei aqui, separei. Já identifiquei um grupo. Esse daqui é orto, meta e para. O orto é um pico lá fora do plano, assim. E o orto são 3 overtones assim. Certo? A gente identifica logo nos aromáticos. Então já sei como é o orto. O para é um pico só intenso e um pequenininho. E o de cá é um intenso mais fino na fora do plano. Então a gente já pode identificar também e separar. Então vamos lá. Vamos olhar o grupo. Não é isso? Todos são. Ó, presença dos overtones. Overtones, overtones e overtones. Esse aqui, que é um só e tem um pico somente sozinho aqui, possivelmente é o para. Certo? O que sobra aí pra gente? Já identificar logo lá, que esse aqui é o para. Então, se esse é o para, esse é o comeno. É esse camarada aqui. Já identifiquei esse e esse. Falta esses dois. Esse tem hidroxila, esse não tem hidroxila, esse tem NH2. Isso é uma amina, isso é um álcool, um fenol, né, no caso. Então, vamos lá. O fenol, aí vem, entre a hidroxila e a amina é fácil identificar. Olhando aqui, ó. Isso é uma amina, isso é uma hidroxila. Então, já sei quem é quem aqui, ó. Então, essa estrutura. Vou tentar desenhar aqui. Aqui é a estrutura. Orto. Aqui é essa estrutura. Aqui é a estrutura do comeno. Para. E essa aqui é a mina. Meta. Observe que o meta, ó, o orto,
E aqui o orto, ó, os vários picozinhos dos overtones. Pronto, fácil. Acabou. Já separei e identifiquei cada um deles. Tudo bem aí? Agora aqui. As estruturas a seguir. O que, é que a gente tem? Indique para cada uma que pico de absorção são esperados e quais não. Olha só. Aqui nós temos carbonila, carbonila, carbonila. Certo? Esse aqui não tem carbonila, esse aqui não tem carbonila, então os dois não tem carbonila. Então aqui nós esperamos o pico da carbonila para um aldeído, que aqui tem um hidrogênio. Então vai ter um pico de em torno de 2.800 e 2.700, um pico duplo, né? Pequenininho. Aqui eu vou ter um pico da hidroxila que sobrepõe, fica bem grande, em torno de 3.600 a 2.500. Aqui só vai aparecer o pico da cetona, quase nada. Aqui é um álcool, vai ter uma banda larga, em torno de 3.600. E aqui vai ter a ligação dupla, em torno de 1.640. Pronto, aí a gente consegue identificar cada um deles. E aqui tem a carbonila, carbonila, carbonila. Certo? Tudo bem aí, gente? Tranquilo? Tranquilo, Pro. Tranquilo. Então, esses são todos os espectros, tudo que a gente identifica para infravermelho, certo? Então, a aula de infravermelho termina aqui agora. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos explicar um pouquinho, relembrar aqui quem não estava. Gente, todo mundo aí tem noção de como é que vai ser o experimento do sabão? Que eu vou Ô, postar Flávio, logo se você hoje. puder repetir, porque ontem eu não consegui assistir a aula. Eu acho que eu não mandou a gravação ainda, né? Então, ó, o que que acontece? Ontem eu falei que vai ter um experimento que vocês vão fazer sabão em casa, certo? Vocês vão produzir o sabão e fazer a reação, né, de saponificação com hidróxido de sódio, soda cáustica e gordura, e depois converter isso em um sabão líquido, em um shampoo, seja lá o que for. Entendeu? Basicamente, que é isso que vocês vão fazer. Vão fazer o experimento de produção. Depois do experimento de produção, vocês vão fazer o relatório de tudo isso. Entendeu? Entendi. Aí a gente pode procurar qualquer metodologia na internet, fazer um sabão? É só isso? Escolhendo esses aí que vocês vão fazer. Então, o sabão, a reação de saponificação, todo mundo vai fazer. Tá compreendendo? Todo mundo vai fazer. Soda cáustica Entendi. com gordura. Beleza, todo mundo vai fazer, porque é a base que vocês vão usar para fazer o sabão. Depois de pronto esse sabão base, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão produzir alguma coisa. Pode ser um sabão líquido, pode ser um sabonete, pode ser um detergente, pode ser um desinfetante, pode ser um shampoo, um condicionador, usando essa reação de saponificação. Tá compreendendo? Que você fez antes. Então você vai fazer um produto Entendi. cosmético, um produto de limpeza, você que vai escolher. Porque o sabão em barra todo mundo vai fazer. Vai ser igual. Que é a primeira reação, todo mundo vai fazer a primeira reação, que é a saponificação. Pegar soda cáustica e gordura. Essa gordura, aí vem um detalhe, a metodologia de produção dessa saponificação é qualquer uma que vocês quiserem achar na internet. Ou da tia, da avó. Por quê?
Porque tem gente que quer usar óleo de soja, tem gente que quer usar óleo de dendê, tem gente que quer usar óleo de coco, tem gente que quer usar óleo de fritura residual, óleo de fritura de acarajé, e assim vai. Tá entendendo? Então é essa a situação. Então, vai ser individual, cada um faz o seu, grava, fazendo, produzindo, certo? E aí, na produção, você vai fazer o teste de tudo que você fez, se tá saboando, fazer os testes para ver se seu sabão deu certo e se o produto também deu certo. É como se fosse dividido em duas práticas. Por isso que a gente vai usar as 4 aulas seguintes de prática. Que a gente vai ter aula prática dia 21 e 22 e vai ter aula prática dia 4 e 5. Tá entendendo? Aí essas 4 aulas vão ser destinadas à produção do sabão e à utilização desse sabão para fazer o seu produto de cosmético, limpeza, seja lá o que vocês quiserem fazer. E gravar tudo, né? Claro, gravar tudo que vocês estão fazendo e mandar o vídeo. Agora faça bonitinho que vai que eu posto no YouTube. Né? Faça um Não compilado. autorizo, viu? Não autorizo. Ah, não, eu faço de compilado, é exercício. Oxe, eu vou botar lá no final, ó, com entrega e direitos autorais. Ô, Pro, que dia você vai postar as notas? Oi? Que dia você vai postar as notas? Mas se bagunhar com nota, mulher. Também se eu acho que você devia postar lá que não sabe ver se não vai pra final. É, eu tô preocupada. Mas preocupada por quê? Faça os trabalhos, moço. Pra que você tá agoniada com isso? Saber logo o filme, ué. Por que será, né? Procure fazer todos os trabalhos. Quem fizer tudo é muito difícil perder. Eu garanto. Tá certo, então. Então já tô passada que eu tô fazendo tudo. Sei. Bens a Deus. Né? Então, a questão toda é mais nessas atividades online, a gente tem mais prezado pelas atividades que vocês me entregam. Certo? Tem avaliação, vale ponto, vale. Mas se vocês entregarem tudo, é muito difícil. Só se fizer coisa muito ruim, né? Mas é muito difícil chegar com pouca pontuação. E se for para final, coisa parecida, vai precisando de muito pouco. Entendeu? Entendi. Tudo bem? Então, ótimo, então. Alguém ficou